Bem-vindos à nona aula do curso Criando um Jogo com Python, e nessa aula nós vamos focar na criação do menu do jogo. Esse é o menu que nós iremos criar no vídeo de hoje, e aqui é o menu inicial, então nós temos essa opção aqui, novo jogo, carregar um jogo, opções, créditos e sair. E se eu clicar na opção novo jogo, ele vai iniciar o jogo. Aqui no jogo, se eu apertar a tecla I, ele abre o menu e ele pausa o jogo. Veja que tem uma animação quando eu passo o mouse entre os botões e aqui eu tenho outras opções. Além disso, o fundo dele é meio transparente, né? Então eu consigo sempre estar vendo o que está no fundo do jogo para mim saber que eu estou com o jogo pausado. Então é isso que nós iremos fazer hoje. Vamos lá no código para ver como que implementamos isso. Então, primeiro aqui no arquivo game.py, nós vamos vir aqui na nossa função de eventos e nós vamos colocar uma nova condicional que caso o evento seja do tipo pressionar uma tecla e se essa tecla for a tecla de ESC, então eu quero que ele pause o game. Eu vou criar uma função chamada self.pausegame e eu vou chamar ela aqui que ele vai pausar o jogo temporariamente. Então aqui embaixo no arquivo game.py ainda eu vou criar essa função de pause, que eu vou chamar ela de pausegame e ela vai abrir o menu de pausa e vai parar a execução do jogo temporariamente. Primeiro eu vou criar um fundo da minha imagem, porque se o jogo estiver executando, eu quero que a imagem do jogo continue no fundo da tela. Então eu vou tirar uma cópia da tela e aqui eu vou declarar a variável menu, que ela vai chamar a classe menu e eu vou passar a tela, eu vou passar o tipo do menu, que vai ser o menu de pausa, e eu vou passar essa variável do fundo. E eu vou chamar a função da classe menu, que vai ser o run de executar, né? E agora eu vou criar essa classe menu. Então eu vou criar um arquivo chamado menu.py e aqui nós vamos começar primeiro importando a biblioteca do Pygame e também vamos importar o nosso arquivo de configurações. Então eu vou importar a altura da tela, a largura da tela e nosso arquivo de cores também. Então eu vou criar a classe menu, que a gente chamou ela lá no outro arquivo. Aqui eu vou criar a definição construtor e aqui ela vai receber os mesmos parâmetros, que vai ser o da tela, o parâmetro do tipo do menu, se vai ser o menu inicial ou se vai ser o menu de pausa, que é quando aperta ESC durante o jogo. Então ele vai ser como padrão inicial, ele vai receber também o fundo, que vai começar como none. Aqui eu vou colocar uma anotação, que ele desenha o menu inicial do jogo e de pausa. E ele vai receber o parâmetro tela, que é a superfície onde será renderizado o menu, o parâmetro tipo, se será do tipo inicial ou se vai ser do tipo de pausa, esse menu, o parâmetro de fundo, que ele vai ser o fundo da tela que vai ser passado sempre que o menu for do tipo pause. Quando for menu inicial, ele não vai ter fundo. Então aqui eu vou colocar uma condicional para verificar que tipo de menu que ele vai renderizar. Então se o tipo for igual a inicial, eu vou colocar aqui as opções que é para aparecer na tela. Então eu vou criar uma lista. Novo jogo, carregar jogo, um botão para opções, uma opção para mim colocar todos os créditos do jogo e um botão com a opção sair. Caso o tipo seja do tipo pause, eu vou querer outros botões. Então aqui eu vou definir como sendo o primeiro botão vai ser continuar, né, que é desativar a pausa no caso. Vou colocar a opção de salvar o jogo aonde tiver. Ainda a opção de eu abrir as configurações da tela. E por último, a opção de salvar e sair do jogo. Eu vou criar uma variável chamada opção selecionada e vou definir ela como 0. Eu vou criar meu parâmetro tela, que vai receber tela, e o parâmetro fundo, que vai receber o fundo, e eu vou definir um parâmetro para fonte que eu vou utilizar para escrever. Eu vou utilizar PyGameFont, ponto fonte, o tipo padrão, e eu vou colocar aqui o tamanho da fonte como 40. Eu vou criar a definição draw, que vai desenhar a tela, ele vai receber o parâmetro self, e ela vai ser responsável por renderizar as opções do menu na tela. Então, se self fundo, né, se eu receber um fundo de tela, eu vou desenhar esse fundo primeiro. Então, eu vou colocar um self.tela bleach com o parâmetro fundo na posição 0 e 0.
já que esse fundo ele é uma cópia do tamanho da tela, né, ele vai ocupar a tela inteira. Então eu vou criar uma variável chamada transparent surface, porque eu quero que meu menu tenha uma transparência, que eu consiga ver o fundo atrás do menu. E eu vou criar essa superfície com pygame.surface. Eu vou pegar as dimensões da tela utilizando o .getSize e vou passar o parâmetro de src alpha, que é para eu poder utilizar ela de forma transparente. Então eu vou vou preencher a cor da minha superfície com o ponto fill e eu vou utilizar a cor preta. Eu vou pegar minha superfície também e vou setar o alfa dela como 220, que é para ela ter ali 50% de transparência. Eu vou utilizar o Self Tela Bleach para desenhar a tela, eu vou passar minha superfície e a posição onde é para desenhar. E aqui eu vou percorrer todas as opções que eu tenho dentro da minha self.opções. Eu vou definir uma variável de cor, que ela vai ser igual à cor branca, se a minha opção for a selecionada. Caso contrário, ela será cinza. Então aqui eu vou criar essa cor cinza, que eu vou chamar ela de gray, e ela vai receber os parâmetros 255, 0 e 0 lá no meu arquivo de configurações. E aqui, onde eu coloquei minha cor cinza, agora eu vou criar uma variável de texto. Então, ele vai ser igual a self.font e eu vou colocar um ponto render e ele vai escrever as opções, o tipo verdadeiro para tirar o antisserrilhado do texto e eu vou escolher a cor do meu texto, que daí vai ser aquela condicional. Aqui eu vou colocar minhas variáveis x e y de localização, que ela vai ser igual à largura da tela menos o tamanho do texto, dividido por 2. E y vai ser igual a 200 mais a posição i vezes 30. Eu vou desenhar esse texto na tela utilizando self.tela.bleach. Vou passar o texto e vou passar a posição x e y, onde é para desenhar esse texto. E eu vou utilizar o pygame.display.flip, que é para ele limpar a tela e desenhar tudo de novo. E eu vou criar também a definição que a gente utilizou, que é a definição room, que é a definição que vai segurar o jogo pausado. Então, ele vai receber o parâmetro self, e aqui eu vou colocar a variável rodando igual a true, e enquanto ele estiver rodando, é para ele desenhar o menu. Então, eu vou chamar a função self.draw, e eu vou verificar os eventos do pygame.get, e se esse evento for do tipo kit, né, se eu fechar a janela, é para ele fechar o jogo. Então, eu vou colocar pygame.kit e o exit. E caso o tipo de evento seja o tipo movimentação do mouse, eu quero pegar a posição x e y do meu mouse e daí eu vou verificar, vou percorrer todas as opções que estão na minha variável self opções, que vão aparecer no meu menu. Eu vou verificar nas posições x e y, onde eu utilizei para desenhar os textos, as opções. E eu vou pegar um retângulo desse texto. Então, eu vou utilizar texto rect. Vou pegar pygame rect, vou pegar minhas coordenadas x e y do texto e vou colocar o tamanho desse retângulo, que vai ser de 200 por 40. E eu vou verificar que se esse retângulo ele colidir com a posição do mouse, ou seja, se eu passar o mouse por cima do botão, ele vai identificar a colisão. E caso isso aconteça, ele vai definir minha self, opção selecionada, como o valor da opção que ele passou em cima. E eu vou colocar aqui uma outra verificação, que caso o tipo de evento seja um clique do mouse, aí eu vou verificar com qual botão do mouse ele clicou. No caso, eu vou colocar evento button igual a 1, que é o botão esquerdo do mouse, né, o botão normal. Eu vou colocar condicional, que se self opção, ele recebe o self selecionado. E caso essa opção seja igual a novo jogo, ele vai mudar a variável rodando para false, que ele vai encerrar o menu e vai começar daí a executar o jogo. Caso o tipo da opção selecionada seja continuar, ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai fechar o menu e vai voltar para o jogo que está executando ali em seguida. Caso a opção selecionada seja opção, então, por enquanto, ele não vai fazer nada. Então, eu vou colocar um PES aqui para ele não fazer nada. E se a opção selecionada for igual a sair, então nós viremos fechar o jogo. Eu vou fazer aqui um pygame.kit e vou fazer um exit também para ele fechar tudo. Aqui ele está com um pequeno erro, esses dois pontos aqui eu vou excluir eles. Vou voltar lá no meu arquivo game.py
e lá nós vamos importar esse novo arquivo que a gente criou de menu. Eu também vou vir aqui no meu arquivo main.py e aqui nós vamos chamar a nossa função de menu também, porque quando eu for executar o jogo, antes de começar o jogo, eu quero que primeiro ele inicie o menu. Então eu vou criar aqui minha variável menu, ela vai ser igual à classe menu, e eu vou passar o parâmetro tela e vou passar o tipo desse menu, que é o menu inicial. Aqui eu vou fazer a importação desse arquivo também, então from menu import a classe menu, e eu vou colocar o menu.room para executar o menu quando eu carregar o jogo. Então aqui eu cliquei em carregar, ele já abriu o menu, eu cliquei em novo jogo, ele abriu o jogo, se eu apertar ESC ele abre o jogo. Os menus eles estão com as letras vermelhas, não eram para estar vermelha. E o erro está aqui no meu arquivo de configuração. Então eu repeti a cor de cima, que era o red. A cor cinza que eu quero é 150, 150 e 150. Então agora sim, se eu executar, as minhas fontes estão brancas e se eu passar o mouse em cima, elas ficam da cor cinza. Tanto o menu inicial quanto o menu de pausa. Então aqui nós finalizamos nosso menu e no próximo vídeo nós iremos trazer o inventário do personagem, para nós armazenarmos os itens e ver o que ele está carregando, entre outras funcionalidades.